seja bem-vindo de volta. Eu sou a Tati Machado e esse é o Luiz, tudo bem? O Luiz, pra quem não sabe, ele ganhou recentemente o concurso do SWIC para integrar a antologia Orgulho de Ser e ele trabalha com assessoria de imprensa, então eu trouxe aqui para tirar dúvidas que muitos de vocês têm e sempre me perguntam ou perguntam para quem já fez assessoria. Por favor, diga assim brevemente o que é assessoria de imprensa para escritores. Tudo bem, Tati? Tudo bem, né? Obrigada por você ter vindo. Nada, que isso. A assessoria de imprensa, ela é um ramo do jornalismo, né? E ele trabalha diretamente com divulgação nas mídias. Então, jornal, revista, TV. Então, é a assessoria que faz esse intermédio entre as empresas e a imprensa. Então, basicamente, seria isso. E para um escritor, quais são as vantagens de ter uma assessoria de imprensa? Hoje, o que a gente fala... Eu trabalho, né, numa assessoria de imprensa hoje, numa agência. E eu digo que é fundamental para um autor ter uma assessoria, porque a publicação é o primeiro passo. E a divulgação é a chave do sucesso, digamos assim. Uhum. Então, você tem que investir bastante, né? Você investe na assessoria, na verdade. E isso te dá visibilidade, porque tudo que um autor quer é ser lido. E também ser reconhecido e que isso abra portas para você. Então é fundamental, é muito importante para você criar um público, criar uma imagem, fixar o seu nome na imprensa, que é o mais importante. Uhum. E você criar uma marca, né? Quem que é, digamos assim, a Tati Machado? Então a imprensa, né, o assessor, faz isso. Então as pessoas vão começar a entender quem que é a Tati Machado, qual que é a sua mensagem, o que você escreve, o que você defende. E você acha que assim, tem muito escritor que publica um livro e aí acha que pronto, o trabalho acabou. A parte mais difícil já passou. E na verdade eu vejo que é o contrário, assim, a gente já publica um livro e aí começa muita responsabilidade de vender o livro, de divulgar o livro, de fazer as pessoas conhecerem o livro, porque publicar livro qualquer um publica. Sim, sim. Né? E você acha que nesse sentido a assessoria de imprensa ela consegue dar um norte e um caminho certo para que o escritor não caia no famoso marketing negativo? Sim, sim. A gente recebe muitas coisas de fora, né? Hoje, né? Com a internet. Uhum. Então a assessoria ela consegue direcionar o autor para dizer, olha, esse caminho que você quer pode não ser o ideal, talvez seja por um outro caminho. Então a gente tem uma visão mais da imprensa e o que a imprensa está falando para te direcionar e te levar no caminho certo. Sim. Então é muito difícil isso. O autor ele acha que você entrar numa grande editora é o grande passo. Não, é o primeiro passo. Então você divulgar, você vender, isso acontece, isso você tem que fazer mesmo. Então a assessoria é um investimento, né? E que você tem, assim, retornos super positivos. Começa a dar entrevistas. E isso abre portas para você até para, sei lá, trocar de editora, começar a fazer palestras. E é muito legal isso. E você acha que a assessoria, ela é para qualquer escritor ou tem que existir um perfil pré-definido para o escritor ter uma assessoria? Tipo, eu acabei de lançar meu primeiro livro. Sim. Eu já posso ter assessoria ou não tem relevância ainda para ter uma assessoria? Como é que funciona? Não, tem. A gente acredita que todo autor tem que ter uma assessoria. Uhum. Porque a gente fala que às vezes o autor ele ganha com a sorte. Então Sim. tem autores que eles acabam lançando e virando um grande sucesso, best-seller, sem esforço nenhum, meio que organicamente. Mas tem alguns autores que, às vezes, por o tema do livro é um pouco mais difícil, tem um público mais velho, não é mais jovem, que consome mais a literatura. Então, a gente fala que sim, não tem essa de o autor, um tema específico, a gente não trabalha. Por que não? A imprensa tá aí, tem revistas, jornais sobre diversos assuntos. Então, se você escrever um livro de Segunda Guerra Mundial agora, a gente vai conseguir te divulgar. Então, assim, é importante para você formar o seu público, né? Desde o começo. Então, eu acredito que não tem essa distinção de começo. A gente trabalha com tudo, né? A gente trabalha com editoras grandes, editoras pequenas, autores independentes, autores que estão numa editora média. Então,
assim, para todo mundo eu indico que é muito, muito importante. E me diz uma coisa, como que funciona esse trabalho da assessoria? Tipo, a pessoa vai contratar vocês e vocês vão colocar ela na Fátima Bernardes? É tipo uma mágica? Não é bem assim. Não há garantias que você vai sair na Fátima. A assessoria, ela trabalha com mídia espontânea. Então, isso é um detalhe importante, né? Avisar que a gente não paga para os veículos. Então, é isso. É diferente de marketing. Marketing, normalmente, ele trabalha também junto com a publicidade, de comprar espaços em jornais, revistas, TVs. E nesse caso, não. Pode acontecer, mídia espontânea e aquilo que, assim, a pauta pode subir, a pauta pode cair. Então, tem esse fator aí que é importante. E por menor que seja o veículo que vai sair, isso pode ser uma porta a ser aberta para... Exatamente, isso. Você pode sair no jornal de bairro e aí algum produtor pode te ver, a gente vai atrás e isso pode reverter, te lançar para os veículos maiores, que são os programas de TVs e jornais. Então, isso é importante dizer. Você acha que, assim, quando o autor está apresentando um trabalho que já está meio saturado no mercado, é mais difícil de fazer a assessoria dele? Tipo, se eu te apresento uma coisa que não tem no mercado, ou que tem muito pouco, é mais fácil, mais difícil? Como que funciona? Olha, na assessoria, o que eu falo é que a gente pega o livro e mesmo que o assunto do livro esteja um pouco saturado, a gente encontra dentro da obra um outro assunto. Então, esse é importante. Eu falo assim, às vezes o tema é suicídio, que ficou muito em alta. Aí, dentro do livro, você fala sobre transtornos. E aí a gente pega aquilo que é dentro do livro e muda. Então, a gente consegue modificar o livro, a pauta, para conseguir vender a obra do autor. E às vezes isso pode se mesclar com a vida do autor. Pode se mesclar, exatamente. Isso, o livro muda muito, né? Às vezes o autor, essa coisa do tema é muito importante você dizer. Porque às vezes o autor fala, mas eu já lancei o livro faz uns 3 anos. Mas não, os assuntos voltam. Dentro da obra, às vezes tem um ponto que você falou que está sendo discutido agora. Então isso a gente usa para vender o livro todo. Então isso é muito importante. Você acha que a assessoria de imprensa, ela, aqui no Brasil, para um escritor independente, ela tem um valor acessível ou ela ainda custa um pouco caro? Como que é a média de preço das assessorias? Assim? Olha, depende. Assim, tem muitas assessorias que elas fazem uns planos mais baratos para quem está começando. Então, acho que vale a pena você ir atrás. Você pode pesquisar, tem diversas assessorias que trabalham com o livro, né? Mas assim, o que elas fazem é fazer planos mais baratos para quem está começando, que eu acho que é muito bacana, que é importante, né? Você também subiu o preço gigantesco, né? E o autor não conseguiu investir. E isso pode ser uma porta, né? O autor começa com um investimento baixo da assessoria e aí dá um retorno, ele consegue investir um pouco mais. Então, existe. Tem os caros, que assim, uns planos que você trabalha mais, fica um prazo maior. E tem outros que é apenas uma divulgação, que também dá um resultado bem legal. Então, a gente pode dizer que a assessoria de imprensa, ela é um guia para o autor se destacar na mídia e ter visualização e se fazer conhecido? Sim, é exatamente isso. Assim, é importante o autor ser presente nas redes sociais, porque também a imprensa está mudando muito, né? Então, muitos jornais estão fechando, revistas. Então, a gente tem que se modernizar e ir para o digital. Então, o autor ele tem que ser presente no digital, mas também acompanhar o que está acontecendo na imprensa. Porque é onde o autor mora. Então, você que mora do Rio, tem que ser trabalhada a imprensa do Rio, porque você é de lá. Então, tem muito isso. E o caminho trilhado, assim, tem muito autor que começa sem público nenhum. Chega pra gente, aqui ó, eu escrevi o livro. Eu quero ser divulgado. A gente fala, então tá bom. Então, vamos lá. Mas o autor não tem nem leitor, então isso é muito importante para criar um público leitor, que a gente faz também, porque tem gente que lê jornal, revista,
aqueles jornaizinhos de trânsito, né? Sim, sim. Então, se você sai lá, já tem a pessoa já fica com um livro, já vai na livraria, já compra. É aquela história de que tem que ser visto para ser lembrado, né? Exatamente. Tem que ser visto para ser lembrado. E isso é importante tanto para você criar um público, tanto para você ser conhecido e divulgado. Então, isso é super importante. E você consegue, né? A assessoria te dá esse norte, que é o mais legal, assim, de trabalhar. E você vê um autor que começa pequeno e começa a se destacar. E vai crescendo. E vai crescendo junto com você. Então, isso é muito gratificante. Então, gente, se você tiver dúvidas sobre assessoria de imprensa, deixa aqui embaixo que eu vou encher o saco do Luiz pra ele me tirar essas dúvidas. Se eu souber, eu respondo. Senão eu falo, Luiz, pelo amor de Deus. Isso. Deixa aqui suas dúvidas. Acho que toda dúvida é pertinente. E esse vídeo é pra dar um norte mesmo pra vários escritores que sempre perguntam o que é assessoria de imprensa, como funciona, de onde vem, pra onde vai. E acho que é um jeito legal da gente apresentar e começar. Então, muito obrigada, Luiz. Obrigado, por Tati. ter vindo aqui falar um pouquinho sobre. Não, foi ótimo. E aí vocês deixem comentários, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, a gente tá indo rumo aos 15 mil. E aí eu vou deixar o link aqui pra você participar da nossa ação de 15 mil. Beijo muito grande e até a próxima. Tchau!